comparar-lhes os resultados e constatei que boa parte deles se reajustou sem recorrer a remédios ou sofrer com a dependência de drogas. Sim, eu já ouvi falar sobre isso também, mas eu não conheço nenhum tipo de tratamento alternativo. Já ouvi falar em homeopatia, em meditação, em florais, mas não sei se isso serve para o caso dela, respondeu Rubens. Em alguns casos isso ajuda, complementando o tratamento. No entanto, estou falando de outra coisa. Estou me referindo a passe magnético. Já ouviu falar? Demonstrando ignorar a expressão, logo pensou, tem algo a ver com aquele negócio de colchão com ímã ou pulseiras imantadas que a gente usa na pele para melhorar o estado geral? Já vi propagandas por aí. Colchão, pulseira. Mas esse negócio de passe magnético nunca vi, não. Carla sorriu da ignorância do cunhado e esclareceu, não, Rubens. Estou falando de uma prática de energias positivas e que ajudam na recuperação da pessoa, como aconteceu com várias amigas minhas lá no serviço. Puxa, se você já viu isso funcionando, quem sabe não pode ajudar Lorena também. É muito dolorido. É feito com choque elétrico. Será que custa muito caro? Se a gente precisar, será que parcelam o tratamento no cartão ou atendem no convênio? Rindo novamente, Carla respondeu, não, meu amigo. É um tratamento gratuito e sem qualquer prejuízo físico. Você não está imaginando que eu levaria minha irmã, ainda mais do jeito que está, num lugar que lhe aplicassem choques elétricos, não é mesmo, cunhado? É. Claro que não. Né? Desculpa meu jeito meio bronco pra essas coisas, Carla. Mas é que eu não sei como isso funciona. Então é bom começar a aprender, Rubens, porque para que o tratamento seja mais eficaz, as pessoas que estão próximas ao doente também precisam participar, porque isso faz bem para todos, melhorando a situação do enfermo mais depressa. Tudo bem, se precisar fazer esse tratamento para ajudar Lorena, vou junto. Não tem problema. Mas quero que você venha com a gente. Está combinado, então? Vou ver o endereço, marco o horário e pego vocês. E foi assim que, para surpresa de Rubens, Lorena chegou à casa espírita e nela conseguiu, em algumas semanas de tratamento intensivo e disciplinado, restabelecer o equilíbrio emocional, deixando as influenciações espirituais de lado pela neutralização de suas pressões psíquicas. Ao mesmo tempo, Rubens também foi ajudado, melhorando o ambiente mental que o escravizava, afastadas inúmeras entidades que se associavam ao seu modo de ser, gerando imagens mentais degeneradas e provocantes com as quais manipulavam seu desejo, projetando-o ladeira abaixo no rumo da perversão e do abuso sexual. A presença de ambos na casa espírita dirigida por Ribeiro foi o marco transformador de suas vidas, evitando que Lorena fosse conduzida à internação sob a medicação química, ao mesmo tempo em que possibilitou que desenvolvesse a mediunidade com segurança, tão logo venceu o perigo depressivo, reequilibrando-se. Rubens, por sua vez, começou a receber instruções de Jurandir, nas palestras e conversas que iam elucidando certas dúvidas. Passou a entender o grau de sua responsabilidade nos eventos que culminaram no desequilíbrio da esposa e, não mais submetido às pressões das entidades infelizes que o exploravam, viu diminuída a ansiedade sexual, reconduzindo suas práticas ao interesse natural e sádio do bom entendimento, nos reflexos do mecanismo hormonal na estrutura biológica. A volúpia e o descontrole haviam sido modificados, transformados em um comportamento normal, sem o furor da voracidade. A sua melhora auxiliou a recuperação de Lorena que, fortalecida pelas novas vibrações e pelo carinho recebido de todos os que a atendiam naquela instituição, retomava o equilíbrio e o viço, começando a entender o mecanismo da mediunidade, que desabrochara naturalmente e passaria a fazer parte de suas rotinas. O marido, porém, apesar de impressionado com a eficácia e seriedade do trabalho magnético, ainda não estava maduro para as transformações mais profundas no seu entendimento materialista do mundo.
estava consciente de que Lorena não poderia afastar-se das tarefas mediúnicas e do tratamento magnético sem sofrer prejuízos no seu equilíbrio emocional e que ele próprio, recebendo os benefícios de tal terapia, deveria valer-se do passe magnético para manter a harmonia e restaurar as boas vibrações que se desgastavam nas lutas diárias. A partir do tratamento espiritual, tanto ela quanto Rubens passaram a se entender de forma mais harmoniosa, encontrando um ponto comum para a troca de intimidades que contentasse a ambos sem prejudicar nenhum deles. Com o afastamento do marido dos antros de permissividade e a sintonia com os amigos espirituais, o quadro da paz familiar se completou, preparando-a para seguir adiante. Nos anos que se sucederam, Lorena engajou-se nas tarefas da instituição, como médium de incorporação e trabalhadora das atividades da evangelização. Rubens a acompanhava regularmente, falhando algumas vezes na frequência, mas nunca criando obstáculos para as tarefas da esposa. Ia levá-la e buscá-la sempre que não a acompanhava. Fizeram amizades no núcleo de trabalhos e hipotecavam amizade sincera a todos os trabalhadores que, desde o primeiro dia, os haviam acolhido com verdadeira fraternidade, inclusive Jurandir, o dirigente encarnado que lhes servia de professor, confidente e irmão mais velho. Foi graças ao aconselhamento do presidente da instituição que Rubens entendeu serem inadequadas as práticas sexuais que exploravam a prostituição, como fizera nos tempos de solteiro e repetira, mesmo depois de casado, alegando as limitações da esposa. Explicava-lhes Jurandir que todas as criaturas que recorressem a esse estilo de viver eram dignas da mais sincera compaixão, mas os malefícios energéticos havidos naqueles que se mantinham em contato com o prostíbulo, em decorrência do tipo de espíritos que o acompanhavam de regresso ao lar, conspurcavam o ambiente familiar com o lixo fluídico trazido de tais lugares, o que se fazia extremamente pernicioso para ele próprio, sobretudo quando, como acontecera depois da maternidade, cuidavam de 2 meninos que haviam vindo engalanar a vida do casal. Além dos filhos, os irmãos do centro espírita eram a sua família. Acontece que, envolvido nesse clima de amizade, não pareceu estranho a Rubens que, certa manhã, Peixoto o procurasse para falar de coisas estranhas acontecidas lá no centro espírita. Referindo ao caso ao seu sem revelar os verdadeiros detalhes da história e ocultando deliberadamente seu interesse financeiro no caso, Peixoto estava à cata de aliados para produzir uma divisão na casa espírita, naturalmente manipulado pelos amigos infelizes que, de há muito, o assessoravam na intimidade dos pensamentos desregrados. Aliado a Geralda, Moreira e a Cássio, os outros 3 que como ele, Peixoto, também se haviam afastado, o velho médium usaria sua longa permanência no centro para, se fazendo de idôneo, sincero e bem-intencionado, pintar as coisas de forma a criar o clima de desconfiança, de perigo iminente, de falta de direção segura da instituição. Sabendo Peixoto do caráter impressionável de Rubens, que contrastava com a docilidade de Lorena, escolheu lançar a semente de joio no espírito do marido, sobretudo por não possuir com a esposa a mesma liberdade que tinha com ele. Então, astuto e ardiloso, planejou usar Rubens para denegrir a imagem de Jurandir, lançando-lhe a dúvida para que, como esposo da médium, se tornasse mais um aliado na pressão sobre a tarefeira, fazendo com que ela também deixasse o trabalho. Por outra parte, Geralda atacaria na outra frente, tentando solapar as resistências de Lorena, insinuando-lhe a desconfiança que, na fatídica noite dos fatos, não comparecera à reunião devido a problemas pessoais. Não tendo presenciado as ocorrências, não as saberia avaliar com isenção e neutralidade. Geralda usaria a relação de amizade construída entre elas ao longo dos anos para conseguir a sua adesão aos novos planos do grupo. Sairiam do centro e abririam um outro grupo mediúnico, sob a direção do próprio Peixoto. Não imaginava, porém, que Lorena fosse lavrada em outra madeira que não a de Geralda, leviana e volúvel. Diferente da dissimulada ex-cooperadora, Lorena nunca fora aberta a comentários inferiores acerca de seus irmãos de tarefa, sobretudo quando feitos pelas suas costas,
não sendo do tipo de pessoa que sorria pela frente e conspirava pela retaguarda. O esforço de Geralda não prosperou no coração da amiga que, apesar de educada, lastimou a maneira falsa daquela que tentava criar um clima de desentendimento no seio da instituição generosa que os havia acolhido. Porém, o mesmo não aconteceu com Rubens que, confiando nas aparências de respeitabilidade de Peixoto, mordeu a isca da dúvida e passou a ver as coisas de outra forma. Do dia para a noite, esqueceu-se de tudo quanto lhes havia sido entregue nos trabalhos magnéticos da casa espírita, que abrira suas portas em hora tão difícil de seus destinos. Parecia nunca ter sentido o carinho dos irmãos compreensivos e pacientes, a devoção das entidades espirituais no atendimento dos próprios perseguidores para libertá-los do mal. Bastou a simples notícia ardilosamente plantada pela fala mansa e pegajosa do velho Peixoto, para que Rubens, sem profundidade de avaliação, se deixasse ferir pelo veneno da calúnia, considerando que, se um homem tão respeitável como o encanecido médium, com décadas de trabalho espiritual naquele centro havia julgado tão graves os fatos ocorridos, fosse melhor Lorena tomar cuidado com as coisas que desconhecia e, por isso, mais prudente também deveria ser afastar-se das tarefas, por precaução. Foi assim, então, que as mesmas entidades cujo objetivo era a destruição dos luminosos núcleos de trabalho do bem e que já haviam usado os interesses inferiores de Peixoto, de Cássio, Moreira e Geralda para afastá-los de lá, se ajustavam em busca de novos amotinados, atacando o espírito prático e imediatista do marido imaturo a fim de que, envolvido pela calúnia em suas perturbadoras vibrações, se tornasse aliado e passasse a ser pedra de tropeço no caminho da mulher, prejudicando a paz da instituição espírita cujo único móvel era o de servir com desinteresse a todo o tipo de aflições que lhe batiam à porta. E foi por isso que, desde algumas semanas, Lorena começara a falhar nos trabalhos da casa espírita, pressionada pelo esposo, que fazia o jogo das entidades inferiores ao agasalhar a semente caluniosa e fazê-la germinar na planta espinhosa da desavença. Rubens parecia voltar aos velhos tempos, tentando influenciar a mulher e criando embaraços para sua ida ao cumprimento de suas responsabilidades. No início, a conduta do marido foi sutil, usando desculpas para solicitar a companhia da esposa ao seu lado em reuniões festivas na empresa onde ele trabalhava, viagem a passeio, convites para o cinema, sempre nos dias e horários incompatíveis com as tarefas mediúnicas. Lorena, que sabia de seus compromissos, pretendendo evitar contrariar o marido em todas as solicitações, acedeu a alguns deles de maneira inocente, imaginando que isso fosse uma maneira de Rubens demonstrar o seu carinho, desejando-a mais tempo ao seu lado, fora das rotinas do lar. Naquele dia, logo pela manhã, aproveitando a ausência dos filhos, que já tinham se dirigido para a escola, o marido tocou no assunto delicado fazendo entender a Lorena que talvez não lhe fosse mais propício continuar a frequentar aquela instituição. Foi nesse momento específico que Ribeiro, Jerônimo e Adelino chegaram ao lar do casal, compreendendo, de um relance, todo o contexto que envolvia o afastamento da servidora, observando como o médium está sempre envolvido por pressões, por influências de todos os tipos, dependendo muito de si mesmo, de seu equilíbrio e discernimento para que faça as coisas que precisam ser feitas, tome as decisões que tenha que tomar, não importando quem sofra ou reclame. A conversa que Rubens iniciava de maneira aparentemente inocente, no entanto, despertou em Lorena a análise de todo o contexto daquela cena. A presença de Ribeiro infundiu-lhe o equilíbrio mediúnico indispensável para que intuísse, num relance, toda a trama inferior sem as ilusões produzidas pelas palavras melífluas, adocicadas e mornas com as quais a calúnia se traveste para fazer seus adeptos. Foi somente quando Rubens abordou a questão, que a médium ligou a conduta de Rubens aos telefonemas de Geralda, que a procurara com a mesma abordagem. Sim. Tudo estava bem claro. Havia um complô das trevas usando a invigilância dos homens para tentar prejudicar o serviço do bem através dos próprios trabalhadores. Sabendo da importância da disciplina de pensamentos e sentimentos, Lorena refutou as ideias do marido,
com uma firmeza que ele próprio jamais havia observado nela. Olha, Rubens, eu respeito muito as suas ideias e não me oponho às decisões que você toma acerca do que lhe toca. No entanto, quero deixar uma coisa muito clara a você, não brincando com a vida. Estou na Terra para evoluir e ficarei muito feliz se isso puder acontecer conosco ao mesmo tempo, um ao lado do outro. Porém, não me venha sugerir condutas que envolvam meu afastamento da mediunidade e das humildes tarefas que executo no centro porque eu não lhe dou esse direito. Eu decido se vou e quando não vou mais. E não será pela boca leviana de pessoas como o Sr. Peixoto ou da própria Geralda que irei transformar as bênçãos que todos nós recebemos como água cristalina da esperança, em fel de desventura. Aliás, muito me admira que esse senhor de cabelo branco, bancando o humilde e experiente servidor que diz ser, esteja por aí, de telefone na mão, fazendo um complô em busca de adeptos. Porque, ao invés disso, não foi à casa espírita pedir que lhe explicassem as coisas estranhas que diz terem nela acontecido. Quem se serve do telefone para espalhar a notícia, conta com a nossa credulidade para nos manipular, Rubens. Tenho certeza de que, depois que Peixoto falou com você, a imagem mental de Jurandir já se modificou. Estou segura de que, agora, imagina o nosso amigo como um fingido, um desregrado que não sabe o que está fazendo, que usa da firmeza para intimidar os outros a fim de poder fazer o que lhe dê na vontade. Arregalando os olhos, Rubens exclamou, credo, isso é que é ser médium. Como é que você sabe que estou fazendo exatamente isso? Ora, Rubens, é isso que as entidades inferiores estão plantando em sua mente, graças ao espaço que você abriu às palavras levianas de um irresponsável desagrador das paz, esse Sr. Peixoto. Quando um homem se vale do peso de sua idade para usá-lo na tentativa de desajustar um trabalho honesto, ou está muito desequilibrado ou não é um homem decente. Prefiro considerá-lo no primeiro caso, como um obsedado manipulado por entidades astutas a supô-lo como um ardiloso envenenador ou um homem mau. No entanto, é preciso estar atento para não cairmos no canto da sereia, meu bem. E você, que está todo cavalheiro e atencioso comigo, não se engane. Se pensa que pode, com sua melosidade me afastar do trabalho, esteja certo de que me afasto é de você. E não pretendendo dar mais espaço para a conversação, terminou, estamos entendidos. Meneando a cabeça como quem não tem outra escolha, Rubens disse, tudo bem. Se é assim que você quer, que assim seja. Não foi necessário qualquer intervenção direta dos espíritos amigos para que Lorena assumisse sua posição firme, sem qualquer apoio externo, determinando sua vontade na direção correta em respeito à verdade que havia encontrado, através dos quais Jesus nos advertia o raciocínio, conhece-se a árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa não dá mau fruto. Uma árvore má não dá bom fruto. Ribeiro acercou-se da irmã dedicada aí, com carinho paternal, beijou-lhe a fronte preenchendo-a de satisfação espiritual. Logo depois, acercou-se de Rubens e, sobre seu coração imaturo, depositou um jato de luz a fim de acalmar-lhe as inquietações enquanto sussurrava aos seus ouvidos palavras de carinho e confiança de modo a diminuir-lhe as apreensões. Depois, então, abençoando aquele ambiente no qual diversas entidades inferiores tinham se aboletado para assistir o desenrolar da trama e participarem com suas pressões, envolveu a todos numa onda balsamizante e irresistível de energias, graças às quais, a maioria adormeceu onde estava, sem condições de ausentar-se do local. Ato contínuo, comunicou-se mentalmente com trabalhadores da instituição, solicitando a vinda de um dos veículos transportadores que trabalhavam no recolhimento de espíritos como aqueles a fim de levá-los ao destino que lhes cabia. Não tardou para que uma pequena caravana desse entrada no local, incumbindo-se de recolher 42 entidades inferiores adormecidas no mal, que se surpreenderiam desagradavelmente quando despertassem no estranho ambiente vibratório da lua, à espera do destino definitivo que aguardava os espíritos banidos da nova humanidade. Bem, meus filhos, graças à vigilância de uma única irmã, diminuímos o estrago que o mal vinha engendrando,
imaginando que a obra de Deus se resume a uma pobre instituição física onde se tenta viver o amor de forma menos imperfeita possível. Agora, já não temos mais o que fazer aqui. Dando por encerrado o pequeno trabalho, Adelino desejou saber: iremos visitar Peixoto agora? Entendendo a preocupação do espírito amigo, Ribeiro respondeu: não será necessário, meu amigo. Nosso irmão Peixoto já escolheu o caminho por sua própria conta e encontrará os espinhos de que necessite. Coloquemos nosso irmão em nossas preces porque ele não nos deseja como seus amigos. Já escolheu suas verdadeiras companhias e, assim, irá com elas para o destino comum que os aguarda. Quanto a nós, trabalhemos junto aos que ainda estão procurando um novo caminho. Vamos. Temos muitos a ajudar nesse sentido. 36 Julgados pelo dia a dia. Nos dias que se seguiram, cada trabalhador da casa espírita prosseguia com suas rotinas naturais entre relacionamentos familiares e os aprendizados específicos decorrentes das lutas pela sobrevivência. Todos traziam o espírito preparado para a continuidade das lições ao lado de Bezerra. Entretanto, as aulas seriam diferentes para cada um dos que lá estavam. Foi com esse fim que Jerônimo e Adelino receberam de Bezerra a incumbência de acompanhar alguns dos trabalhadores efetivos da instituição por um período de 24 horas a fim de que, das experiências que vivenciassem, se extraíssem os ensinos fundamentais na compreensão dos mecanismos de seleção das criaturas. A primeira a ser observada foi Meire, a médium que estivera no grupo de investigação dirigido por Bezerra. Ao chegarem em sua casa, encontraram-na às voltas com a organização das crianças que se dirigiam à escola. À espera do veículo que os transportaria para o estabelecimento de ensino, o filho mais velho observou a falta de um dos livros escolares. Mãe, onde está o meu livro? Hoje é dia de prova e vou precisar dele. Agitava-se o garoto, nos seus 10 anos incompletos. Ora, Luciano, como é que eu vou saber? Já falei que você tem que tomar conta de suas coisas. Eu estava estudando ontem, mãe. Depois fui dar uma volta enquanto a Maria ia limpar o quarto. Quando voltei, fui estudar outra coisa pensando que tinha guardado o livro, mas, agora, não estou achando, repetia, nervoso, por não conseguir encontrar o livro dentro de sua mochila escolar. Vá lá no seu quarto correndo, Luciano. Procure rápido porque a perua deve estar para chegar. Falou a mãe, aflita. Lá foi o menino, desesperado, atrás do material que faltava, enquanto Meire ficava com o outro filho mais novo, esperando o transporte. E de lá, escutou o filho, descontrolado, gritando: Mãe! Não estou achando. Sem esse livro vou tirar 0 na prova. Mãe! Meire começava a ficar agitada com a pressão, mas não podia deixar o filho mais novo sozinho. Entrou com o pequeno, já nervosa. Fica aqui, Juninho, e quando a perua chegar, diz que eu já venho. Disse, trancando o portão da casa para que o filho não ficasse em perigo. Lá se foi a mãe atender ao filho que, quase chorando de nervoso, revirava o seu armário de estudos. Foi a burra da Maria. Essa mulher não pode ver as coisas fora de lugar que esconde tudo. A Maria arruma meu quarto de um jeito que só depois de 2 dias é que eu encontro minhas coisas. Ia acusando, o menino, imputando à pobre funcionária o desaparecimento de seu livro. Meire ia piorando a situação com o próprio descontrole. Virava e revirava as gavetas da escola e nada. Luciano, você não deixou o livro em outro lugar qualquer? Na sala, no quintal, na casa de seu amigo? Não, mãe, tenho certeza, ele estava aqui antes da Maria Furacão entrar no meu quarto. Essa Maria, já falei para colocar as coisas no mesmo lugar para que não desapareçam depois da limpeza. Comentou Meire, irritada com a serviçal da família. Nesse meio tempo, soou a buzina da perua de transporte escolar. Ah! Mãe, estou perdido. Falou Luciano. Isso é para você aprender a pôr ordem nas suas coisas, seu menino distraído. Mas a culpa não é minha, mãe. É tudo culpa da Maria, aquela idiota. Se eu tirar 0, falou Luciano, chorando, a culpa vai ser dela.
Lá de baixo soou a voz do pequeno Júnior. Mãe! A perua chegou. Sabendo que o transporte escolar não esperava, Mary disse a Luciano: olha, vá indo com seu irmão que eu vou continuar procurando. Quando a Maria chegar, certamente ela vai saber onde colocou o seu livro e, então, levo até a sua escola na hora em que for pro meu trabalho. Vai logo antes que a perua desista de esperar. Contrariado com a ocorrência, Luciano saiu correndo e, juntamente com o seu irmão, ingressou no veículo com o rosto vermelho de choro. A empregada da casa ainda não havia chegado. Mary, contaminada com o desequilíbrio do filho, começara a relembrar os defeitos da infeliz servidora. Agora, precisando atrasar seus compromissos profissionais para encontrar o livro do filho, a dona da casa relacionava os deslizes que a funcionária já havia tido no serviço do lar. Essa Maria é uma voada mesmo. Já quebrou 2 copos, só neste mês. Outro dia, foi embora e não varreu a sala. Semana passada deixou 1 litro de leite fora da geladeira, que o gato derrubou, fazendo a maior sujeira. Desse jeito não dá. A gente paga o salário correto, mas esses empregados abusam da nossa paciência. Mary ia se inflamando com as recordações de pequeninas faltas, aliás muito naturais na vida de qualquer família. Não se lembrava, por exemplo, que os próprios filhos Luciano e Júnior tinham quebrado pelo menos 5 copos naquele mês, além de destroçarem o controle remoto da televisão e riscarem os DVDs brincando de disco voador. Nem dava importância ao fato de ela própria ter se esquecido de preparar o manjar para a recepção da noite na comemoração do aniversário do marido, o que fez com que, lá de seu trabalho, incumbisse Maria de fazer o mencionado doce, assoberbando a funcionária, já comprometida com as obrigações gerais da casa, agora com as tarefas de cozinheira. Foi essa a raiz do desastre que envolveu o faminto gato que Mary não havia alimentado no dia anterior e que foi defender-se da fome na embalagem de leite que estava disponível sobre a pia. Na verdade, sem ser má patroa, Mary costumava exigir sempre dos outros e desculpar sempre as próprias faltas. Quando a pobre Maria se apresentou ao serviço na hora costumeira daquela manhã, encontrou a patroa azeda. Bom dia, Dona Mary, falou a jovem. Antes fosse bom dia, Maria. A coisa já começou pegando fogo por aqui. E, sem entender o que havia acontecido, a pobre funcionária perguntou: mas o que aconteceu, senhora? Quantas vezes já lhe disse para não mudar as coisas de lugar na hora da arrumação? Maria, disse Mary, ríspida. Luciano tem prova hoje e não achou o livro que precisava levar. Saiu desesperado e me deixou aqui, camelando para encontrar. Só você para nos dizer onde foi que enfiou o livro do menino. Não peguei livro nenhum não, Dona Mary, defendia-se a moça, observando a injusta acusação. Ora, Maria, então fui eu que escondi o livro do meu filho para ele tirar 0 na escola e, depois, poder dar-lhe uma palmadas merecidas. Deve ter sido isso, não é mesmo? Respondeu a patroa, ironizando. Olha, Dona Mary, eu não sei quem é que foi, mas, garanto pra senhora que eu aqui não fui. Não vi nenhum livro ontem. Varri o chão do quarto do Luciano depois que ele saiu, arrumei a cama, dobrei as cobertas, botei os trem dele nos lugar de sempre e só isso. Mas o certo é que o livro sumiu, Maria. E Luciano precisa dele para a prova na escola, hoje. Fiquei de encontrar e levar até lá. Você vai ter de procurar. Olha, Dona Mary, campear eu campio, mas esse negócio tá me cheirando as artes do coisa ruim. Que coisa ruim, Maria, respondeu Mary, sem paciência. Tá ficando maluca você também. É que aqui vocês não tá acostumado a ver as artes do capetinha. Que capetinha que nada, aqui na minha casa não essas coisas. E você não fica se escondendo atrás do capeta para tirar a culpa das suas costas não, Maria. Vai lá, com capeta ou sem capeta, e trate de achar o livro do Luciano. Tá bom, patroa, mas não foi culpa minha não. Tentava se inocentar a funcionária humilde. Mary, nervosa, tinha que se arrumar para o trabalho enquanto a empregada revirava o quarto do menino, sem encontrar nada.
Levantou o colchão, puxou os móveis, abriu os armários, tudo em vão. Meia hora depois, pingando suor, Maria volta até a cozinha, onde está a patroa tomando café à beira da pia. Olha, Dona Meire,